A primeira pergunta que a gente faz quando a gente pega o nosso certificado, ou assim que a gente termina a pós, né, recebe a nossa nota do TCC, sou neuropsicopedagogo, mas aí vem aquela responsabilidade, né? E agora? E agora o que é que eu faço? E agora que caminhos eu tenho que trilhar? E agora o que é que eu vou fazer? E eu vou falar para vocês que quando, né, eu concluí a minha pós, quando eu comecei, já faz bastante tempo, não tinha, né, não tinha tanta gente falando de neuropsicopedagogia assim. Aliás, né, até 2020 não tinha, eu não conhecia ninguém falando sobre neuropsicopedagogia, exclusivamente a neuropsicopedagogia, né? Eu tenho aí para mim o privilégio e orgulho de dizer que somos pioneiros aí em falar de neuropsicopedagogia, de trazer esse conteúdo da neuropsicopedagogia para vocês pelas redes sociais, né? As redes sociais, elas nos ajudam muito a transmitir esse conhecimento, a chegar, né, em pessoas que a gente nem imagina, que a gente nem conhece, nunca pensou, né, em levar esse conhecimento para essas pessoas. E olha, está chegando aí para vocês, tá? Então, assim, a gente tem aí essa primeira, né, questão. E agora? O que eu faço? Terminei a minha pós, tirei, né, peguei a nota do meu TCC, peguei meu certificado ali de conclusão da pós, tô apta para atuar, tô apto para começar os meus atendimentos, mas e agora? O que é que eu faço? E como eu sempre falo, né, quando eu terminei, eu queria que tivesse alguém falando isso pra mim, que eu queria que tivesse alguém me dando um direcionamento. Eu queria muito que tivesse alguém, como eu estou aqui agora, falando, né, numa live gratuita, o que eu devia fazer para começar, porque o que eu tinha? Eu tinha minha motivação, eu tinha vontade de começar, eu tinha vontade de transformar vidas das pessoas, eu tinha vontade de fazer a diferença, mas eu não sabia como, não sabia por onde começar. E como eu falei para vocês, não se falava em neuropsicopedagogia. Se você digitasse no Google neuropsicopedagogia, a gente encontrava só cursos de pós-graduação, mas nenhum conteúdo a fundo, nenhuma informação, nada disso. Então, para mim, foi uma barreira muito grande para mim. Quando eu terminei a minha pós, eu simplesmente não tinha o que fazer, eu não sabia como começar, eu não sabia o que fazer. E eu fiquei muito desanimada, porque ninguém sabia o que era neuropsicopedagogia. Quando eu falava, né, que eu era neuropsicopedagoga, tinha feito a pós em neuropsicopedagogia, todo mundo falava, é tipo psicopedagogia. Você vai ensinar reforço, vai dar aula. Mas é a mesma coisa, então vai continuar dando aula de reforço, aula particular. E esse era o entendimento das pessoas, né, quando eu falava de neuropsicopedagogia. Elas não sabiam. Então eu me sentia assim num lugar onde eu não tinha muita clareza do que era, né? Eu sabia que não era psicopedagogia, eu sabia que não era reforço escolar, mas eu não sabia muito bem o que era a neuropsicopedagogia, e eu me senti no lugar do desconhecido neuropsicopedagogo, né? Onde o neuropsicopedagogo nem era falado, né? Eu venho de escola, trabalhei anos em escola, a minha mãe trabalhou em escola, e dentro desse lugar, que é onde a gente tem um dos nossos maiores públicos-alvos, o neuropsicopedagogo não era conhecido e, infelizmente, ainda não é tão reconhecido quanto eu gostaria que fosse. Mas, né, para quem me conhece, né, para quem me conhece sabe que eu não ia deixar isso atrapalhar os meus objetivos. Eu tinha, né, uma meta, eu tinha um objetivo e era atuar como neuropsicopedagoga e era fazer a diferença na vida das pessoas e era me tornar mesmo uma neuropsicopedagoga. Eu já tinha após ali me dando o título, mas eu ainda não tinha a prática, ainda não tinha me tornado uma neuropsicopedagoga, né? Eu estava ali como especialista em neuropsicopedagogia. E o que aconteceu? Eu comecei, então, esse processo. Eu sempre falo para vocês que eu tenho 3 palavrinhas mágicas que regem a minha vida. A minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida acadêmica, né? Tudo que eu vou fazer, eu gosto de embasar nessas 3 palavrinhas mágicas. E eu sempre falo delas para vocês, porque realmente elas são importantes. E não só para o atendimento neuropsicopedagógico, não só para você começar uma carreira nova, mas para sua vida, né? Que é planejamento, intencionalidade, estratégia. A gente não faz nada sem
planejamento. A gente não faz nada sem intencionalidade, sem estratégia. E naquele momento, né, eu já tinha uma carreira, né, no Estado, como servidora pública, já consolidada, tanto que eu trabalhei, né, no Estado 16 anos, né, concursada. Então eu já tinha minha carreira, mas eu não estava satisfeita com o meu trabalho. Eu queria transformar a vida das pessoas. Eu queria fazer a diferença, eu queria atender individual, eu queria... quando eu entrei na faculdade de pedagogia, o meu sonho era ser uma alfabetizadora. Eu sempre quis trabalhar o processo da alfabetização, entender o processo da alfabetização. E quando eu me deparei com a neuropsicopedagogia, eu tive esse estágio que as pessoas, elas não precisam de ajuda só na alfabetização. Elas precisam de ajuda durante toda a sua vida na aprendizagem. Tem sujeitos que vão precisar de ajuda durante a vida, né, escolar, mas também durante a fase adulta. E a neuropsicopedagogia, então, me chamou assim, a atenção de uma forma que eu acreditei que por meio dela eu poderia realmente fazer a diferença na vida das pessoas da maneira como eu queria, né? Eu queria colecionar sorrisos da aprendizagem, quem sabe a minha história, né, com sorrisos. Eu queria realmente auxiliar as pessoas que tinham dificuldade de aprender e fazer com que esse processo, que às vezes é muito tortuoso, muito difícil, fosse mais fácil, mais simples, mais intuitivo e embasado, né, nos aspectos neurobiológicos de cada sujeito, né, dentro e conhecendo a limitação, conhecendo, né, os aspectos a serem desenvolvidos, conhecendo os aspectos, né, onde ele pode chegar, onde cada sujeito pode chegar, e eu tinha esse sonho, então, comigo. E, né, por meio do meu planejamento, então eu tinha essa meta de começar os meus atendimentos. Eu não sabia como, eu não sabia onde, eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha, né, informações, eu procurei na internet, procurei em vários lugares, não tinha informação. Eu moro numa cidade que é uma capital, não é uma cidade pequena, né, Curitiba. Ninguém conhecia neuropsicopedagogia e isso foi uma das coisas que me frustrou, mas não me parou, né? Com o meu planejamento, eu tinha esse planejamento, eu tinha essa intencionalidade, eu tinha apenas que desenvolver uma estratégia, porque eu já tinha o planejamento que era, né? Qual era o meu planejamento? A minha meta, ser neuropsicopedagoga, atuar, começar meus atendimentos. Qual era a minha intencionalidade? Transformar a vida das pessoas. Eu queria modificar, né? Contribuir com o meu conhecimento, auxiliar as pessoas que tinham dificuldade de aprendizagem. Mas eu ainda não tinha uma estratégia, então eu precisava desenvolver essa estratégia e eu desenvolvi uma estratégia que posteriormente, né? Hoje vocês conhecem aí como método Karen Denis, que, né, treinamento autoridade de NeuroPP, que transforma profissionais comuns em referência em neuropsicopedagogia por todo o Brasil. Eu tenho a honra e o orgulho, né, de ver os profissionais por mim formados que estão aí revolucionando a neuropsicopedagogia. Mas lá atrás a gente não tinha isso. Então eu quero compartilhar um pouquinho dessa estratégia com você, né? Eu busquei a fundo as bases, né, os pilares do embasamento teórico. Eu fui, né, nos pilares mesmo da neuropsicopedagogia, o que era a neuropsicopedagogia. Então, a gente entendendo que ela é essa ciência que transcende de 3 grandes ciências, que é a neurociência aplicada à educação, a pedagogia, a psicologia cognitiva. Então, eu fui a fundo buscar onde essas ciências elas tinham o seu ponto de intersecção, onde essas ciências se transcendiam juntas e como, né, eram os protocolos. Então eu busquei o código de ética, eu busquei todas as informações que eu tinha disponível, né, sobre neuropsicopedagogia e estruturei um planejamento, estruturei uma estratégia para começar os meus atendimentos. E não foi assim da noite para o dia. Hoje, né, os meus alunos, eles entram lá no método, de um dia para o outro eles já conseguem atender, porque a gente tem as aulas do laboratório, que são aulas práticas, né, embora eles tenham acesso ao método um pouco... Você tem ali, cada semana libera um módulo, tem o laboratório prático que se você quiser maratonar ele, você sai ali com um plano de avaliação pronto, né, para atender, para atuar. Então, hoje é muito mais rápido, mas naquele tempo não foi, né? Eu demorei para estruturar essa minha estratégia, eu demorei para entender todos esses pilares, todas essas bases, mas não foi em vão, né? Tudo tem que começar de alguma forma e o meu começo foi assim. Hoje, graças a esse começo lento que eu tive, hoje eu posso, né, auxiliar os profissionais em um curto período de tempo, muito mais rápido do que
antes, né, do que vocês terem que buscar esse conhecimento sozinhos, porque infelizmente, né, infelizmente, a maioria das pós-graduações, elas não preparam vocês, não nos preparam enquanto profissionais para, né, a atuação, para a prática, para levar a neuropsicopedagogia em ação. Então, eu tenho o orgulho, né, de dizer que toda essa estratégia que eu desenvolvi hoje resulta nesse método lindo que faz com que profissionais possam atuar aí em todo o Brasil e né, estão tendo aí resultados satisfatórios e transformando vidas mesmo, impactando comunidades, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeita.